Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Graziela, sejam bem-vindos. Hoje eu quero falar a respeito de um texto que eu li, Eu sempre gostei de ler esse texto, na verdade, porque ele sempre me remete ao que é o Evangelho, ao que é seguir a Cristo, ao que é estar disponível para Cristo. Então esse texto, ele fala muito comigo, sempre falou. E eu vou mostrar para vocês os materiais que eu usei. Eu usei a Bíblia da Purpose, de anotações. Ela estava meio de lado, sabe? Assim, meio esquecida. E eu falei, não, eu tenho que voltar a usar. Acabei vendo um vídeo num canal que eu sou inscrita. E a pessoa estava ali reformando a sua Bíblia, fazendo novas configurações nela. Eu falei, nossa, eu preciso tirar a minha também de debaixo ali do computador e voltar a usar. E também eu usei essa daqui para fazer a leitura, como estou fazendo a leitura nela. O texto está em Atos, capítulo 6 e 7, que é a história de Estevão, né? Essa linguagem aqui ela é um pouco mais antiga, né? Mas a Almeida século XXI, que é da Purpose, mais formal, ela também traz uma linguagem formal e eu gosto da linguagem mais formal de tu e vós, em vez daquela linguagem que fala vocês, né? Eu acho meio assim, ainda soa para mim um pouco estranho. Faço até a leitura, mas para mim eu prefiro assim. Eu gosto dessa linguagem mais formal e tudo, com um português mais robusto. Então aqui, no capítulo 6, eles vêm falando sobre que aqueles dias cresceu o número de discípulos e houve murmuração dos gregos. Aí a Almeida século XXI ela vai trazer outro termo, contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, eram menosprezadas na questão do compartilhar, de envio de mantimento, seria isso, né? Porque eles cuidavam dessas pessoas. Então, os apóstolos convocaram a multidão, né, dos discípulos e eles falaram, olha, não é razoável que a gente deixe a palavra para servir as pessoas. Não que eles não servissem, né? Eles estavam ali, só que de uma forma diferente. Então, eles falaram ali para aqueles discípulos, gente, escolham entre vocês 7 homens, 7 varões, que sejam íntegros, que sejam pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, com os quais podemos constituamos sobre essa necessidade. A outra Almeida ela vai trazer uma outra linguagem. E os apóstolos assim poderiam perseverar na doutrina, perseverar na palavra, perseverar na oração, perseverar no ensino, porque ali dentro da palavra está, né, esses atributos, né, de exortar, de ensinar, de levar o evangelho do reino, de proclamar o reino de Deus, né, que veio através de Jesus. Então eles fizeram levantaram com que a multidão, porque a multidão conhecia as pessoas. Eles conheciam os que estavam ali junto com eles no cotidiano. Eles conheciam as pessoas. E é interessante que para você saber que a pessoa tem uma boa reputação, você tem que ter uma convivência com ela. Então, certamente, esses discípulos, eles tinham a convivência com esses homens. E o primeiro nome que surge, Estevão. Aí eles colocaram assim, e este parecer contentou a toda a multidão. Eles falaram assim, está certo. Aí eu lembrei de um texto que fala lá em Êxodo, que Jetro, Êxodo, eu tenho que tentar lembrar. O sogro de Moisés, Moisés estava sobrecarregado, julgando as coisas, as questões das pessoas ali, do povo, e ele não dava conta, porque era muita gente. Então, Moisés, o Jetro, né, o sogro de Moisés, ele falou assim, escolha homens para que te auxiliem nisso. E Moisés ouviu o conselho do sogro
E fez isso, e fez com que outras pessoas trabalhassem, outras pessoas fossem produtivas. Então, assim, ele escolheu, levantou aqueles homens, né? E aqueles homens auxiliaram a Moisés no ministério dele, naquele momento ali, de julgamento, de estar ali fazendo as coisas no deserto. Então, eu vejo dessa forma, que os apóstolos, eles também fizeram isso, falaram, gente, escolham entre vocês, porque nós não vamos poder ficar trabalhando assim, a gente tem outras prioridades, cada um no reino tem uma função, tem um ministério, um chamado. Então ali, e é um corpo, a Bíblia fala que a igreja ela é um corpo, então são membros diferentes, são pessoas diferentes e vão trabalhar diferentes. Ninguém faz a mesma coisa na igreja, ninguém, todos exercem coisas diferentes, todos fazem coisas diferentes, e isso que é o belo do reino, porque aí vai crescendo. Então, o primeiro nome que surge, Estevão, aí ele já vem com os adjetivos, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí ele vem falando os outros nomes, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parnemas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Então eles oraram sobre eles, impuseram as mãos sobre esses homens aí, para que eles exercessem ali as atividades, e continuaram a pregar, a fazer a obra, a estar ali. E certamente esses homens se contentaram, eles ficaram felizes em ajudar dessa forma. Né? Então Estevão e os outros homens, eles faziam ali esse trabalho de auxílio às viúvas, estavam ali administrando, né, todo aquele... naquele momento ali, a igreja estavam dando aquele auxílio. E quando ele fala que Estevão é cheio de fé, eu vejo aqui que a qualidade de Estevão é que ele não tinha dúvidas. Ele era um homem, porque a pessoa quando tem fé, ela não duvida. Ela não duvida de Deus, ela não tem dúvida no seu coração. Quando a pessoa tem fé, ela sabe que o momento pode ser ruim e que coisas podem acontecer ou que existe de fato um momento ruim, mas a fé está ali, ela sabe em quem ela crê. Por mais que venha a morte, por mais que venha a doença, por mais que venha situações adversas na sua vida, ela sabe quem é Deus na vida dela. E Estevão certamente sabia. Por que fala sempre? Estevão cheio de fé e do poder, cheio de graça, né, que eles também colocam nessa tradução. Fazer prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não estava parado. Ele não estava só ajudando ali na administração, na igreja. Certamente ele estava ali exercendo quando foi batizado pelo Espírito Santo e aquele poder, aquele mover, e Deus usando ele. Usando-o. E ele fazia sinais, grandes sinais entre o povo, milagres, né? A gente pode ver dessa forma. E Estevão estava ali, trabalhando, não estava parado, estava exercendo sua fé, estava fazendo a vontade de Deus. Só que aí começou a se levantar algumas das sinagogas, que era chamada dos libertinos. Essa sinagoga, eu estava dando uma pesquisada aqui, era uma sinagoga de judeus que foram presos, levados escravizados para Roma, na época, e para guerrearem, né? Eles eram escravos, então eles jogavam eles ali para participar de guerras. Então, estes das sinagogas, né, dessa sinagoga, chamada dos libertinos ou dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram de Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Certamente eles ficavam ali disputando mesmo sobre a palavra, falando, discutindo sobre a palavra de Deus, provocando sobre a palavra de Deus. Só que eles não conseguiam, não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito, aqui o Espírito está com letra maiúscula, com que falava. Certamente
Estevão, cheio do Espírito Santo, ele conseguia falar as coisas de Deus abertamente para esses homens e confrontá-los também. Então, esses homens dessa sinagoga, eles subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Eles provocaram, eles fizeram falso testemunho, né, de Estevão. E você vê assim, isso não é tão incomum. Talvez não no nosso país não seja comum, mas, assim, dessa forma tão aberta. Mas em outros lugares onde a igreja é perseguida, certamente tem esse tipo de situação. Se naquela época já havia, né, que dirá hoje, porque eles eram contra Deus, eles eram contra Jesus. Eles se preocupavam com a lei de Moisés, né, com a lei que Deus deu a Moisés, e isso enraivecia eles de uma forma que eles ficavam assim: isso que você está falando está errado, isso não é certo, você não pode falar assim, né? Só que eles não conseguiam debater com Estevão, não tinha como, porque o Estevão era cheio do Espírito Santo. E se ele fala cheio do Espírito Santo, não tem como você debater com a pessoa, não tem como você guerrear com ela na questão teológica, na questão do poder de Deus, na questão da fé, na questão do Espírito Santo. Então, eles subornaram, né, e excitaram o povo. Ou seja, eles continuaram falando ali. Os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, arrebataram-no, né, eles levaram ele para o conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir blasfemas. Olha o que eles falaram de Estevão, que Estevão estava blasfemando. Aí eu lembrei de um texto que está lá em Mateus. E esse texto, Mateus 5... Deixa eu pegar uma caneta aqui, que vai ficar mais fácil para mostrar. Mateus 5, ele vem falando o lápis é melhor. Ele vem falando dos bem-aventurados. Mateus 5, aí vem 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vocês por minha causa. Né, a gente gosta das bem-aventuranças até certa parte, né? Mas quando chega nisso aqui, a gente não sabe o que é isso. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu estou querendo dizer no sentido de nós não passamos por isso, de sermos julgados por conta da palavra. Aqui, nesse caso, Estevão estava sendo julgado. Ele foi levado perante um sinédrio e ele seria ali julgado. Por quê? Aqueles homens levantaram um falso testemunho contra ele a respeito de Cristo por causa de Cristo. Então, ele ia estar ali para responder. E o Senhor já havia advertido sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu estou com vocês. Estou convosco. Né? E tem essa passagem também de Mateus. Mateus 5:11. Que o Senhor, que ele falou que nós seremos bem-aventurados. E isso faz parte aqui do Sermão do Monte. Se vocês forem ler já no começo. Versículo 11 e 12. Porque nós não somos dessa terra. Quem é cristão, quem crê em Jesus, quem tem fé no Senhor, nós não somos daqui. E aqui ele vem falando: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo. Esses homens aqui subornaram outros para mentir. Então ali eles fizeram arquitetaram toda uma trama para pegar o Estevão, porque certamente deveriam ter inveja dele, ou raiva, ou ódio, não concordavam com o que eles pregavam. Então levaram, deixa eu ver aqui, ó. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha isso que eles falaram. Então todos os que estavam assentados no conselho, né, certamente Estevão estava ali de pé, olharam os olhos, fitaram os olhos nele, colocaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aqui vem falando como o rosto de um anjo. Então você imagina, o cara está sendo julgado falsamente, levantaram um falso contra ele e ele assim, estava ali cheio de Deus, cheio do poder de Deus. E quando os homens ali olharam para ele, viram o seu rosto como de um anjo, certamente estava brilhando muito. Né? Gente, essa passagem ela é maravilhosa. E disse o sumo sacerdote: porventura isto é assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. Ele não simplesmente falou assim, não é assim não. Ele não se defendeu dessa forma. Ele veio porque aqui eles falaram dos costumes de Moisés, falaram que eles estavam blasfemando, falaram que eles estavam blasfemando contra Moisés e contra Deus. Então ele começou aqui simplesmente a contar a história de Israel. E ele vem falando de Abraão, vem falando sobre como que foi a saída de Abraão, como que foi a aliança que Deus fez com Abraão, mesmo ele não tendo filho, depois a aliança que ele fez. Deu-lhe a aliança da circuncisão e assim gerou Isaque. E circuncidou o 8º dia Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Gente, o Estevão, ele conhecia a palavra. Mas o que acontece? A palavra, quando ela vem cheia do poder de Deus, quando ela vem cheia do Espírito Santo, quando ela é proferida dessa forma, ela transforma as pessoas. Né? Deus, ele lança a sua palavra, né? Não é uma palavra vazia. Então aqui, Estevão teve a oportunidade de contar toda a história de Israel, toda, até Davi. Então ele vem descrevendo aqui no capítulo 7, eu recomendo que você leia esse capítulo, né? Porque ele vem falando que o Senhor livrou José de todas as tribulações, lhe deu graça e sabedoria. Depois os patriarcas reencontraram com José, né, e eles foram ali salvos da fome. Quem já leu Gênesis até o final conhece essa história maravilhosa, que é uma outra história assim que você pode ler, que você vai ser impactado pelo que Deus está falando, assim como nós somos impactados com esse texto. Estevão, ele foi o primeiro mártir da igreja. E documentaram isso. O Lucas, ele documentou isso. Tremendo. Olha, o discurso mais longo foi o de Estevão. E aqui ele vem falando sobre Moisés, como que Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Ele falou como que Moisés foi para o deserto, como que Deus ali se revelou a ele. E tudo ali como que aconteceu. Ele fez um compilado do Antigo Testamento até a vida de Davi, para mostrar para aqueles homens que ele não estava blasfemando, né? E Deus também ali testemunhando através de Estevão a sua palavra, tudo aquilo que ele mesmo, tudo aquilo que Deus fez na vida desses homens e da igreja e dos hebreus, né? No caso dos judeus. Tudo como Deus fez. Como que Deus fez. E aqui ele vem falando sobre
né, ele vem finalizando aqui Davi, que eles tinham um tabernáculo ambulante, né, com Moisés no deserto, e depois quiseram fazer um templo para o Senhor. Até ele vem falando aqui, ó, qual os nossos pais recebendo também levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu para que pudesse achar o tabernáculo para o Deus de Jacó. Então, Davi queria fazer um templo, um tabernáculo fixo, e Salomão lhe edificou a casa. Foi aí que Salomão se levantou e ele fez o templo, né? O templo para o Senhor. Mas aí o Estevão vem falando aqui, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tem uma música, nossa, na hora que eu li esse texto eu lembrei na hora. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Quem é das antigas aí vai lembrar desse hino. É maravilhoso. E ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra estrada dos meus pés. Isso tudo é Estevão falando. Com aqueles homens, lançando assim na cara deles a palavra de Deus, assim, sem curva. E a terra estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas as coisas? Aí Estevão vira para esses homens de dura cerviz. Homens, deixa eu ver como é que tá aqui. Que eu até anotei algumas coisas aqui, muito pouquinhas. Homens teimosos, incircuncisos de coração e ouvido. Aqui ele vem falando, incircuncisos de coração e ouvido. Né? Eles eram duros dentro de si e também não gostavam de ouvir. Aí ele vem falando, vós sempre resistis ao Espírito Santo, sempre resistem ao Espírito Santo, não aceitem, não se abrem para que o Espírito Santo entre e transforme-os. Sempre resistentes. Então o Estevão falou, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vida do justo de Jesus, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas. Estevão foi assim, vou lavar a cara desse povo. E fez isso. Vós recebestes a lei por meio dos anjos e não a guardastes. Então esses homens, ouvindo isso, eles se enfureceram, eles ficaram assim, rangendo os dentes de ódio, sabe? De raiva mesmo. E, aqui ó, e ouvindo isto, eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele com raiva, sabe? Quando a pessoa, com raiva. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, porque eles não conseguiam ouvir aquilo, para eles era algo, não tinha sentido, não era, porque eles estavam tão presos ali na questão de Moisés, que eles não conseguiam ouvir o que o Espírito Santo estava falando para eles, através de Estevão. E expulsando-os da cidade, né? Eles tinham que levar a pessoa para fora da cidade, naquela época, para apedrejar, para matar. E, expulsando-os da cidade, ou apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem foi Saulo, né? E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele está feliz. Está feliz. Sabe, você lê essa passagem, você fica assim, impactado com o poder que foi isso. Você fica assim, nossa, eu preciso estar com a fé
como Estevão estava. Eu preciso buscar a Deus de forma com que eu não venha fraquejar, com que nada venha me deixar ansiosa e a confiança, porque fé também remete à confiança, não duvidar é você saber e ter certeza daquilo, de quem é Deus na sua vida. E apedrejaram Estevão, que invocando dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É muito tremendo o que aconteceu na vida de Estevão. É algo assim, extraordinário, que você leia, sabe? Isso foi antes de Saulo, antes da conversão de Saulo. Porque foi algo assim, tremendo, você vê. E como que nós podemos aprender com Estevão? Olha a ousadia deste homem em falar da história de Israel. Olha da ousadia deste homem de citar os textos, de falar tudo corretamente, com começo, meio e fim. Então ele tocou no assunto do templo porque eles falaram isso contra ele. Ele tocou no assunto de Moisés porque eles jogaram isso para que ele pudesse ser questionado. Ele trouxe tudo à tona, ele colocou tudo ali para eles. Então o próprio Estevão falou: Senhor, perdoa esses homens, não lhes atribua este pecado, sabe? E Saulo aprovou a sua morte. Eu vou ficar nesse versículo do 8 aqui e vou finalizar. Essa palavra é muito impactante, é muito poderosa, é muito graciosa para nós, né? E o Senhor, Ele nos deu essa palavra para fortalecer a nossa fé. Quando nós lemos textos remetentes a isso, a esses grandes testemunhos que esses homens, porque isso aqui Deus deixou aqui para a gente se fortalecer. Porque o Estevão, ele foi julgado, ele ficou perante como se fosse um juiz ali. E ele poderia simplesmente ter negado tudo e falado: não, não é isso não. Não, mas ele de fato era discípulo de Jesus e ele seguiu o que o Espírito Santo lhe conduziu. E eu lembro também de um texto de João 14, que o Senhor Jesus, falando com os discípulos, fala assim: ó, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Eu creio que quando nós lemos a palavra, você tem a sua Bíblia, você lê, independente de qual versão seja, não importa. Você está ali lendo, você está buscando, você está orando, você está comungando com Deus, você está junto com Deus, você está ali se reerguendo, se levantando, pedindo perdão. O Senhor, Ele vai lembrando a você aquilo que Ele disse. Certamente Estevão tinha acessos, certamente Estevão lia a palavra, ele tinha acesso à palavra de Deus. E não só isso, porque os judeus eles passavam de pai para filho, toda a história, toda a lei era passado ali, eles falavam isso. Em Deuteronômio tem um texto que fala sobre isso. Se não me engano é Deuteronômio 6. E com certeza, tá aqui, ó. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentados em casa, pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Aqui eu anotei o versículo em inglês, porque ele tinha algumas palavras que eu achei que a tradução ficaria melhor. Né? Aqui ele fala ensinar as crianças, children, né? Ensinar as crianças.
Aqui eles falam filhos, né? As crianças desde pequenos. Desde pequenos. Então eles conheciam toda ali a questão da Torá, eles sabiam. Então Estevão, ele trouxe isso. Aqueles homens também conheciam, mas olha o poder que emanou, porque o Senhor era com ele. E Deus fez dessa forma. Estevão morreu, apedrejado. Foi uma injustiça aos nossos olhos, claro. Claro que foi. Mas olha a atitude de Estevão. A fé dele era tamanha que ele já via Jesus ali. Então, para ele, morrer era lucro. Assim como Paulo já havia falado. Posteriormente, Paulo falou que morrer é lucro e o viver é Cristo. Então, Estevão sabia em quem ele cria. Ele conhecia bem quem ele cria, em quem ele tinha fé. Eu quero encorajar você e eu a termos essa fé, a buscarmos a ter essa fé em Deus. Assim como este homem, o primeiro mártir da igreja, fez, exerceu através do Espírito Santo. Convido você e a mim a buscarmos o Senhor e estarmos diante dele, para que possamos ser cheios do Espírito Santo e não termos medo, sermos ousados na presença de Deus, diante das pessoas, para falar de Cristo, para falar do Evangelho, para não ter medo. E eu quero deixar essa palavra com vocês hoje, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, que nós venhamos a ter essa fé e essa graça que esse homem tinha aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais.